Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, mais uma semana agitada dentro do Vasco. Hoje inclusive vamos ter muitas notícias, se preparem. O Zé Ricardo chegou ontem, desembarcou no Rio de Janeiro, ele que estava no Catar resolvendo algumas pendências aí relacionadas ao seu contrato com o último clube, desembarcou ontem e hoje, nesse momento, já está dentro de São Januário, conversando em reunião com a atual diretoria para falar sobre o ano de 2022 e inclusive fechar alguns contratos. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo, vai trazer informações exclusivas e novidades importantes sobre o que será feito pelo Zé Ricardo hoje dentro do Vasco e também sobre, é claro, contratações. Temos novidades importantes, o Vasco está perto de anunciar com seu novo atacante para 2022 e o Zé Roberto, atacante do Atlético Goianiense nessa temporada, entrou no radar e vem ganhando força para ser o novo reforço do Gigante da Colina para essa próxima temporada. Além dele, vamos falar sobre Diego Souza, falar sobre venda de Ricardo Graça e sobre o interesse no coreano Chico Kim, que esteve no Juventude nessa temporada, no Atlético Goianiense na de 2020 e pode ser o reforço também do Gigante da Colina para a Série B de 2022. Então, o vídeo está repleto de novidades e, é claro, você, torcedor vascaíno, não pode perder. Então, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento, então aqui embaixo já se inscreva no nosso canal. Também, é claro, deixe o seu like e o seu comentário sobre o que você vem achando dessas movimentações na janela de transferências do Vasco da Gama e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E como eu falei no início do vídeo, voltando a repetir, ontem o Zé Ricardo desembarcou aqui em solo carioca. Ele estava em Catar, no Catar, aliás, resolvendo algumas pendências burocráticas relacionadas ao seu último contrato. Ele que esteve trabalhando por 5 meses no futebol do Catar, acabou não dando certo, teve seu contrato rescindido e agora fechou com o Gigante da Colina. Chegou ontem e hoje já está no Rio de Janeiro, mas certamente no Vasco da Gama, dentro de São Januário, resolvendo algumas questões relacionadas às contratações do Vasco para a próxima temporada. Inclusive, hoje, a grande chance do Vasco anunciar mais um reforço. O Zé Ricardo já teria alguns nomes ali certos, fechados, bastando apenas o anúncio oficial. Essas palavras foram ditas pelo mesmo canal Atenção Vascaínos. Além disso, além das contratações, é claro, ele também irá anunciar, irá formar, definir a sua comissão técnica. Está muito perto de ser fechada, muito perto de ser definida, né? Mas ele irá entrar em contato com alguns profissionais próximos a ele para definir, para fechar em definitiva a sua comissão para o ano de 2022. Inclusive, agora há pouco, antes de gravar o vídeo pela parte da manhã, eu tive a informação, né, através aí do jornalista Matheus Gilbert, que o Zé Ricardo, com a chegada dele aqui no Rio de Janeiro, as negociações que estavam perto de serem finalizadas devem de fato avançar. Ele confirmou que existem muitos jogadores negociando com o Vasco e a tendência é que até mesmo 15 contratações possam vir a acontecer até o início do Campeonato Carioca, que será no dia 26 de janeiro. Então o mercado está agitado e a chegada do Zé Ricardo, né, aqui no Rio de Janeiro vai favorecer, vai influenciar ainda mais para que o Vasco possa fechar esses reforços para a próxima temporada. E antes de entrar no assunto contratação, eu quero trazer aqui uma notícia importante se tratando da venda do Ricardo Graça. Ricardo Graça é um jogador que é cria oriundo das categorias de base do Vasco da Gama. E ontem aí tivemos a notícia da venda em definitivo do Ricardo Graça. O Ricardo Graça será vendido para um clube japonês, que é o Júbilo Iwata. O valor da venda, segundo informações do Vene Casagrande, chegam aí a US$ 1,5 milhão, valor que pode chegar a real, dependendo da cotação, até 8 milhões de reais. Porém, o Vasco, apesar de acertar um valor alto, né, na sua venda, ganhará muito pouco, um percentual muito pequeno dessa venda do zagueiro oriundo das categorias de base do Gigante da Colina. Porque o que acontece? O Vasco está ainda trocando os documentos para finalizar de fato, né, e sacramentar essa venda. Ela ainda não aconteceu de maneira oficial, mas parece que tudo de fato indica que o Ricardo Graça estará no futebol japonês na próxima temporada. A operação é complexa porque ela é considerada complexa, porque o Ricardo Graça detém 25% do passe. Então o Vasco não vai ganhar os 8 milhões completos da venda do jogador. Então 25%, no caso 2 milhões, já vão para o atleta e além disso o Vasco tem uma dívida com o jogador e seu empresário. Então dos 8 milhões vai sobrar pouquíssimo para o Vasco, né? Então devido a tudo isso a situação foi muito complexa. Ainda volto a repetir, não oficializou a venda do jogador para o Júbilo Iwata, mas nos próximos dias poderá ser oficializado em definitivo, é claro, a venda do Ricardo Graça, cria das categorias de base do Vasco para o clube japonês.
E agora falando sobre chegadas, falando sobre contratações, hoje pela parte da manhã o dia já foi muito agitado dentro do Vasco, se tratando de jogadores que podem chegar para o ano que vem. Quero começar falando de novidade. Hoje, pela parte da manhã, eu tive a informação através do jornalista Matheus Gilbert e confirmada pelo canal Atenção Vascaínos que o Vasco tem um interesse na contratação do meia Chico, que esteve no Juventude nessa última temporada. Inclusive, ele foi o responsável por marcar o último gol do Juventude no Campeonato Brasileiro de pênalti contra o Corinthians, que livrou o Juventude da queda do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Esse interesse é um interesse antigo por parte do Vasco. Para quem não lembra, nessa última janela de transferência, a primeira, do ano de 2021, no caso dessa última temporada, o Vasco já teria sondado a situação do Chico. O Chico jogou no Atlético Goianiense, acabou sendo transferido para o Juventude. Nesse meio do caminho, o Vasco quase chegou a contratá-lo para a temporada de 2021, acabou não indo para frente, mas parece que o interesse retornou de fato. A gente vai entrar em contato, possivelmente, com o empresário dele para trazer mais novidades, mas pelo que foi informado, tanto pelo canal Atenção Vascaínas quanto pelo Matheus Gilbert, é que de fato o Vasco tem interesse no meio-campo Chico, que está em fim de contrato com o Juventude e pode ser o novo reforço do Gigante da Colina para essa próxima temporada. E além do Chico, falar agora sobre atacante, Zé Roberto. Eu já informei há alguns vídeos atrás que o Zé Roberto era interesse do Vasco. O Zé Roberto foi um dos atacantes, o artilheiro do Atlético Goianiense com 17 gols nessa temporada de 2021, porém não quer permanecer no clube de Goiás. Ele quer sair, isso inclusive foi confirmado pelo próprio presidente do Atlético Goianiense a uma entrevista à Rádio Sagres de Goiânia. Ele deixou bem claro que o Zé Roberto quer buscar novos ares, quer sair do Atlético Goianiense, mesmo tendo um contrato até 2023. Então o Atlético vai buscar alguma solução para que isso possa acontecer. E agora há pouco, pela parte da manhã, eu tive a notícia através do jornalista Juliano Moreira Vitor, lá da TV Serra Dourada, também de Goiânia, que o Vasco de fato abriu conversas com o Zé Roberto para tentar a sua contratação. Isso foi uma notícia confirmada por ele, então o Vasco já tinha o interesse e agora já abriu as conversas para tentar ter o Zé Roberto para essa próxima temporada. Deixando bem claro, com a saída do Germancano, vários nomes estão sendo especulados. Já falei sobre Diego Souza, já falei de Zé Roberto, já falei do Jorge Recalde, já falei do Caio Dantas. Então o Vasco vai buscar um atacante bom o suficiente para suprir a ausência do Germancano nessa próxima temporada. E o Zé Roberto é mais um nome da vasta lista de possíveis contratações para o Gigante da Colina no ano que vem. Segundo muitos, é uma contratação difícil, porque foi o artilheiro do Atlético Goianiense com 17 gols, um atacante muito bom, mas o que pode facilitar é o Fernando Miguel. Lembrando que o Fernando Miguel atuou no Atlético Goianiense nessa temporada, tem contrato com o Vasco até o final de 2023, o Atlético Goianiense quer a permanência dele e ele dificilmente voltará para o Vasco. Então isso pode acabar facilitando. Ele fica no Atlético Goianiense, o Zé Roberto vem para o Vasco, já que tem contrato com o Atlético até o final de 2023. A gente não tem informações se isso está acontecendo atrás dos bastidores, mas a gente vai tentar informar e trazer, vai tentar, aliás, buscar as novidades e informar cada um de vocês. Mas de fato é um interesse confirmado do Vasco na contratação do artilheiro do Atlético Goianiense, Zé Roberto. E agora, antes de entrar no assunto Diego Souza para finalizar o vídeo, eu quero falar sobre o Regis. Regis, no meio-campo do Guarani, clube que foi muito bem nessa segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Vasco segue aí buscando os jogadores que se destacaram na Série B para reforçar, fazer um elenco competitivo suficiente para levar o Gigante da Colina para a Série A, e o Regis foi um desses destaques dessa última temporada. As notícias que eu tive, eu fui pesquisar, é que o Vasco teria aberto negociações. Muitas páginas, muitas pessoas vêm confirmando que o Vasco abriu negociações com o Regis para tê-lo no ano que vem. Porém, agora há pouco, pela parte da manhã, eu entrei em contato com o Lucas Rossafá. Para quem não sabe, o Lucas Rossafá é o setorista do Guarani e da Ponte Preta, clubes aí do interior de São Paulo, de Campinas. Eu entrei em contato com ele e perguntei como estaria a situação do Regis, se realmente era verdade que o Vasco estaria atrás da contratação dele. Ele deixou bem claro as seguintes palavras para mim. Cara, eu postei sobre isso no Twitter e o que ele disse foi o seguinte: eu não ouvi nada de Vasco com relação ao Regis. O Lucas Rossafá é uma pessoa que está lá dentro do Guarani, está dentro da Ponte Preta, ele está ciente do que está acontecendo. Quando foi falado sobre o Thiago Rodrigues, ele sabia de tudo, que realmente o Guarani buscou a contratação dele, ele não conseguiu, mas com o Regis até o momento ele não ouviu nada. Então dificilmente o Vasco buscou a contratação até o momento. A gente vai tentar buscar em outras fontes, tentar saber mais novidades, mas parece que de fato o Vasco não tem interesse na contratação do meio-campo, destaque do Guarani na temporada de 2021. E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre Diego Souza. Ontem à noite, o jornalista Eduardo Ferrari, que muitos aí até têm dúvida das suas palavras, é claro, a gente não pode tirar a credibilidade, é um jornalista igual a nós, mas tem que ser falado.
O Diego Souza, segundo o mesmo, teria uma possibilidade maior do que nós imaginávamos de vestir a camisa do Vasco da Gama. É uma possibilidade que a cada dia que passa aumenta. A notícia foi o seguinte, que o Diego Souza teria ficado muito animado com a proposta e o desejo dele é de fato voltar a vestir a camisa do Vasco da Gama. Lembrando que o Diego Souza tem 36 anos, o objetivo dele seria até mesmo encerrar a carreira nessa temporada e pode ser um dos piores aí problemas para o Vasco, essa aposentadoria do Diego Souza, mas pode fazer também a proposta feita pelo Vasco, a pressão vindo até mesmo por parte do seu irmão que é vascaíno e vem fazendo postagem direto nas redes sociais envolvendo o retorno do Diego Souza. Tudo isso pode fazer com que o atleta retorne ao Gigante da Colina no ano que vem, com 37 anos, e encerre a sua carreira vestindo a camisa do seu clube do coração. Atualmente, como está? Ele está em Boston, curtindo férias com a família, e o projeto, a ideia seria quando ele retornar ao Brasil, já vir direto para o Rio de Janeiro e fechar com o Gigante da Colina. Então o Vasco pode ter um reforço de peso, lembrando que eu falei nos meus últimos vídeos, a diretoria tem sim o sonho, a meta de contratá-lo para a próxima temporada e fazer do Diego Souza o peso forte, o reforço de peso que vai aproximar a diretoria do torcedor, vai de fato vender camisas. A ideia é essa, trazer o Diego Souza para reaproximar a diretoria da torcida vascaína e de fato, pelo que eu tô vendo, pelo que tá caminhando, isso tem grande chance de acontecer. O Diego Souza pode ser o reforço do Vasco nessa próxima temporada, a gente pode ser o artilheiro do Grêmio e um dos artilheiros do futebol brasileiro no ano que vem, vestindo a camisa do Vasco na Série B. Muitas pessoas reclamam, muitas pessoas não querem, mas eu acho que o Diego Souza vindo pro Vasco será um excelente reforço. Então, a gente vai estar informando e, é claro, vamos trazer as novidades para vocês. Falamos de Zé Roberto, falamos sobre venda de Ricardo Graça, chegada e interesse do Chico e muitas outras novidades vão acontecer durante o dia. A gente vai estar trazendo tudo para você às 6 horas da noite no vídeo que a gente vai colocar à tarde no canal. Tranquilo, torcedor? Esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e, é claro, aqui embaixo, ative também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.